Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui trazendo mais informações para vocês. E a pergunta de hoje é: por que a micropigmentação muda de cor? Olha essa resposta. Muita coisa, né? Enfim, resolvi fazer esse videozinho explicando por que a micropigmentação muda de cor. Primeiro, nós temos que entender sobre profundidade. O primeiro fator que faz a micropigmentação mudar de cor é se a pessoa errar a mão e atingir uma camada profunda. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá, vamos entender. Imagine o oceano na sua frente. Você está ali na praia. Ali próximo da margem, o azul ele é bem claro. Por quê? Porque os raios solares estão penetrando, né? Tem maior penetração, estão absorvendo a luz. Então você vê aquele azul transparente, bonito. Conforme vai distanciando da margem, a cor, o azul vai ficando mais escuro. Isso porque não existe uma penetração de luz. A luz não penetra até no fundo. Isso acontece também na nossa micropigmentação. A micropigmentação, quando ela atinge a camada correta, ela tem um tom mais claro, puxa mais para o marrom, é uma cor mais natural. Quando atinge uma camada errada, ela vai mais para o azul escuro ou para o preto. Que vocês já devem ter visto aí, pessoas com as sobrancelhas muito escuras, muito azuladas, acinzentadas, bem escura, um acinzentado puxado para o azul, ou mesmo preto. Isso é porque atingiu uma camada bem profunda e não existe a penetração de luz. Esse é um dos fatores que faz essa mudança de cor. Outro fator que influencia muito é o sol, a exposição solar. Por quê? Existe uma degradação natural de todas as tintas. Por exemplo, você pintou sua casa. Com o decorrer do tempo que ela vai ficar ali exposta ao sol, à chuva, aquela cor que você pintou, ela tende a clarear, ela vai degradando. O mesmo acontece com o carro, com tudo que envolve tinta, a tinta vai degradar. E não é diferente na micropigmentação. A micropigmentação, de acordo com a exposição solar, ela vai degradando, ela vai ficando mais clara. E como acontece o processo de degradação? Nossa, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu voltar aqui, gente. O segundo vilão são os ácidos. Muitas pessoas fazem tratamentos com ácidos no rosto, né? Para manchas, para clareamento. Então, o ácido, ele também, ele remove a micropigmentação, né? Então, vamos lá. Vamos entender agora sobre degradação. Os pigmentos, existe uma composição. As tintas, ela tem uma composição química. A composição desses pigmentos, vamos lá. Para chegar no marrom, o que acontece? Existe uma composição branco, amarelo, vermelho e preto. São 4 cores. Essas 4 cores, elas são cores geradoras para chegar nos tons de marrom. As cores, elas têm um color index. Esse color index, ele varia de 0 a 8, que é a resistência solar. Por exemplo, a tinta amarela, essa escala, ela determina o quanto o pigmento resiste ao sol. A tinta amarela, por exemplo, ela é 5. Quanto maior o número de 0 a 8, é maior resistente. A tinta amarela, por exemplo, ela é 5, enquanto o preto é 8. Ou seja, na composição básica das cores amarelo, vermelho, branco e preto, o amarelo ele vai sair primeiro. Depois do amarelo vem o vermelho. O vermelho também ele vai sair, ele vai degradar.
vai restar o branco e o preto. Então a sobrancelha vai ficar um pouco acinzentada. Isso com o passar do tempo, 6 meses, 1 ano e meio, essas cores elas vão saindo. A primeira cor a sair é o amarelo, depois o vermelho, vai ficar o branco e o preto. Por isso algumas sobrancelhas têm um aspecto acinzentadas, por causa da degradação das cores. Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos, senão vocês me perguntam, tá, gente? Eu não sei se eu consegui ser bem clara nesse aspecto. E o que acontece, gente? Hoje a gente tem tinta orgânicas e temos tintas inorgânicas. As tintas orgânicas, elas são tintas, elas tendem, a característica delas, elas tendem a ficar mais acinzentadas com o passar do tempo, porque elas têm pouca resistência ao sol. Então é por isso que quando você faz uma micropigmentação é essencial, é fundamental que você use o filtro solar para ter um tempo maior de cor, né? Enquanto a tinta inorgânica, ela já não tem tanta, ela já tem mais resistência ao sol. Só que se você usa o filtro solar diariamente, a tinta orgânica ela vai se igualar à inorgânica. Então, quando você for fazer sua micropigmentação, é interessante que o profissional fale qual tipo de pigmento que está usando, qual tipo de tinta que está usando. Se é uma tinta orgânica ou se é uma tinta inorgânica. A tinta inorgânica, como ela deriva de metais, como o óxido de ferro, então ela tende a ir mais pro laranja, mais pro vermelho, assim. Quando degrada, de 1 ano e meio ou 2, aquele fundo que vai ficar vai ser um fundinho mais voltado para o alaranjado ou avermelhado. Isso indica que a pessoa usou uma tinta inorgânica. Já se você tem uma micropigmentação e ela está puxando um pouco para o acinzentado, clarinho, com o passar do tempo, aí depois de 1 ano, você já sabe que a pessoa usou uma tinta orgânica. Vamos lá, as tintas orgânicas elas derivam por carvão, plantas, insetos, e já as tintas inorgânicas elas são derivadas do óxido de ferro. Gente, tem uma coisa que algumas pessoas já perguntaram em relação à alergia. É muito, muito raro alguém ter alergia das tintas, sabe? Principalmente as tintas orgânicas. O que vocês devem saber é que algumas marcas de tintas para micropigmentação, elas colocam o álcool isopropílico. Álcool isopropílico. Esse álcool, na composição da tinta, ele pode gerar alergia. Então, já aconteceu, sim, de pessoas terem alergia, falar que foi alergia da tinta, mas na verdade é alergia ao álcool isopropílico. Então, é essencial saber a composição das tintas que são usadas. Eu hoje utilizo a tinta da Nuance Pigments. É uma tinta que não tem álcool isopropílico na sua composição, utilizo a linha orgânica e eu tenho total confiança neles, na Nuance, porque não tem nenhum caso assim de alergia, sabe? Então, a tinta que eu uso eu confio. É isso. Outra coisa aqui que me perguntaram, vamos lá, deixa eu ver. Anestésico altera a cor da tinta? Não altera. Anestésico, a relação de anestésico com a tinta do pigmento, da micropigmentação não tem nada a ver. O anestésico não tem esse poder de alterar a cor da micropigmentação. Filtro solar muda a cor da tinta? Não. Inclusive, você precisa usar filtro solar na sua micropigmentação para protegê-la dos raios solares, para você ter uma micro bonita por mais tempo. O filtro solar ele não vai atrapalhar na cor da sua micropigmentação, não. Ao contrário, ele é um aliado, né? Vamos lá.
Se implantar muito profundo, vai mudar a cor. Vai mudar, porque eu já expliquei isso. Se você implantar muito profundo, ela tende a puxar para um preto ou um azulado. Por que preto ou azulado? Depende muito, por exemplo, se for uma micropigmentação antiga, ela vai puxar para o azul. Porque antigamente a composição era branco, era vermelho, amarelo, azul e branco. Mas eles viram que com a degradação do tempo, o azul ele tem maior resistência ao sol, então a cor que sobrava era o azul. Aí hoje eles não utilizam mais o azul na composição. A composição é branco, amarelo, vermelho e preto, porque o preto ele tem azul na sua composição. Então, conforme vai degradando, ele não puxa mais para o azul, ele puxa mais para o cinza. Entende? Então, gente, acho que é isso. Então, nós falamos que o principal vilão é o sol, é a exposição solar, é o sol que vai atrapalhar a cor do seu pigmento, o sol vai degradar a sua micropigmentação mais rápido. Tem o ácido, quem faz uso de ácido, e a profundidade. Então, esses 3 fatores influenciam na cor da sua micropigmentação. A exposição solar sem proteção de filtro solar, ela vai degradar mais rápido a sua micro. O uso de ácidos, tratamento de ácidos no rosto, e a profundidade. Se foi feita uma micropigmentação muito profundo, ela acaba virando uma tatuagem e tende a puxar para o azul ou o preto. Então, esses são os 3 fatores que mais influenciam. Falamos também sobre alergia. A alergia você tem, na maioria das vezes, não é do pigmento, porque os pigmentos eles são testados. Lógico que de 1 em 1 milhão de pessoas, entre 1 milhão de pessoas, lógico que pode ter uma ali que vai ter uma alergia. Não é uma coisa que nunca vai existir, né? Não tem como a gente tratar disso. Mas a maioria das pessoas que tem alergia, elas têm alergia devido ao álcool isopropílico composto que está ali na composição do pigmento. Então, eu não uso, a tinta que eu uso, ele não tem álcool isopropílico em sua composição, para dar mais segurança para minhas clientes. Bom, gente, espero que eu tenha sido clara, espero que eu tenha passado conteúdo legal para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato, façam uma pergunta e eu volto aqui para responder para vocês, tá bom? Beijo, até mais!